Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. E se você puder, e eu creio que você pode, eu gostaria que você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança, essa mensagem que traz consolo, mas também confronto, essa palavra que nos direciona, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que vem do trono de Deus para o nosso coração. Então, nos ajude, não é, a alcançar cada vez mais pessoas compartilhando o link desse programa aí nas suas redes sociais. Bom, vamos então começar a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no texto de Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 1 até o versículo 16, é uma parábola, a parábola dos trabalhadores na vinha. E essa parábola é muito interessante, nós vamos tirar algumas lições preciosas para a nossa vida. Eu gostaria que você estivesse atento, não é, à leitura desse texto. Olha só o que é que Jesus falou. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Interessante essa parábola, e se você observou, aquele homem, dono de terras, ele saiu de madrugada, ainda de madrugada, e combinou com alguns trabalhadores para que fossem trabalhar na sua vinha, e eles receberiam 1 denário. 1 denário era o valor equivalente a 1 dia de trabalho. Ocorre que às 9 horas, depois por volta do meio-dia, às 3 da tarde e ainda às 5 da tarde, aquele homem saiu para
procurar mais pessoas, encontrou mais pessoas e os chamou para trabalhar na sua vinha. Quando chegou então, no final do dia, ele pediu para que o seu administrador chamasse todos os trabalhadores e fosse pagando, dos últimos até os primeiros, os que chegaram por último até os que haviam sido contratados primeiro. E o interessante é que para os primeiros, ele disse que iria pagar, né? Quando ele contratou, ele disse, olha, vou pagar a vocês 1 denário, o valor equivalente a uma diária de trabalhador. Só que para os outros, ele simplesmente disse assim, olha, vão que eu vou pagar a vocês o que é justo. O dia passou, no final do dia, ele pediu para que o administrador chamasse os trabalhadores e fosse fazer então o pagamento. Ele começou a pagar pelos que haviam chegado por último. E ele começou a pagar àqueles que haviam chegado por último o valor de 1 denário, o valor de uma diária cheia. Ora, os que haviam começado a trabalhar logo no início do dia, ainda na madrugada, ficaram na expectativa. Olha, se esses que chegaram agora e trabalharam tão pouco receberam 1 denário, então quando chegar na gente, com certeza ele vai dar um valor maior, porque nós trabalhamos mais do que eles. Mas quando chegou na vez daqueles que haviam sido contratados primeiro, eles receberam também o valor de 1 denário, o valor de uma diária. E eles foram questionar o dono daquelas terras, dizendo que ele estava sendo injusto, porque eles haviam trabalhado o dia inteiro e estavam recebendo o mesmo valor daqueles que haviam chegado por último. E então, o dono daquelas terras disse para aqueles homens o seguinte, amigo, veja só, quanto foi que nós combinamos? Eu combinei que pagaria quanto a vocês? Não foi 1 denário? Pois é. Será que eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Se eu estou querendo pagar esses últimos o mesmo valor que eu combinei de pagar a vocês, qual o problema? Qual o problema de pagar para eles o mesmo que eu combinei pagar para vocês? Eu não estou sendo injusto porque eu estou cumprindo com o que eu combinei com vocês. Essa parábola nos traz algumas lições importantes. E uma dessas lições, e aí aqueles homens, né, naturalmente ficaram insatisfeitos, murmuraram, e ele então os colocou para fora de suas terras. O que é que essa parábola nos ensina? Uma das coisas que essa parábola nos ensina é a facilidade que o ser humano tem de questionar os planos de Deus, de questionar o agir de Deus. Nós não precisamos necessariamente entender todas as coisas. O nosso papel é obedecer. Deus não tem obrigação de ficar esclarecendo tudo nos mínimos detalhes para nós. O nosso papel é confiar e obedecer. Tem pessoas que querem informações demais, tem pessoas que dependem de informações demais para poder fazer alguma coisa para o reino de Deus. Quando se trata da vida profissional, tem pessoas que ficam dizendo, mas esse meu chefe não merece, eu não mereço fazer tanto porque essa empresa não me valoriza. Mas veja, nós precisamos fazer o melhor com o que temos. Nós precisamos honrar o Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele diz que nós devemos trabalhar não como fazendo para os homens, mas como fazendo para o Senhor. Deus precisa ser glorificado na forma como nós trabalhamos. Então, aqueles homens foram questionar o dono daquelas terras, e há muitas pessoas que ficam questionando Deus, mas Senhor, por quê? Senhor, eu não entendo. E tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Tem coisas que a gente realmente não vai entender. Deus não vai explicar tudo. Se ele tivesse que explicar tudo, não haveria necessidade de fé. Fé é confiar no Senhor e obedecer a Ele, ainda que não entendamos, ainda que não compreendamos todas as coisas. Outra lição que a gente aprende é a facilidade que o ser humano tem de murmurar. A facilidade que o ser humano tem de murmurar. Olha, pior do que estar numa situação de ter que trabalhar todos os dias, acordar cedo e tudo mais, é não ter onde trabalhar. Eu não estou dizendo que você deve se conformar e passar a vida inteira num emprego ou numa função que não te valoriza. Mas você precisa ser grato, nós precisamos ser gratos por aquilo que temos. A murmuração fecha portas.
A murmuração fecha portas, ao passo em que a gratidão torna a vida mais leve e ainda abre portas. Então o que nós precisamos ter é um coração grato, não um coração que murmura, não um coração que vive reclamando. Tem pessoas que perdem oportunidades, tem pessoas que jogam fora grandes oportunidades simplesmente porque murmuram, porque reclamam demais, porque nunca estão satisfeitas com nada. Essas pessoas vão sempre encontrar um motivo para reclamar, vão sempre encontrar um motivo para dizer, olha, eu não gostei disso ou daquilo outro. Então, em vez de murmurar, nós temos que agradecer. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem me dado. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na minha vida. Eu ainda desejo que o Senhor faça isso ou aquilo outro, mas muito obrigado por isso e por isso que o Senhor já tem realizado na minha vida. E a última lição que eu quero também trazer para nós nessa noite é que Deus em nenhum momento age com injustiça, porque isso seria negar o seu próprio caráter, seria negar a sua própria essência. Deus em momento algum age com injustiça. Deus é justo e todas as suas ações são plenamente justas. A justiça de Deus é justa, por mais que possa parecer redundante, a justiça de Deus é justa. O agir de Deus é perfeito. Aqueles homens que começaram a trabalhar logo no início do dia acharam que o dono daquelas terras estava sendo injusto, mas na verdade ele não estava sendo injusto, porque ele honrou o que ele havia prometido àqueles homens lá no início do dia. Diz, olha, vocês vão trabalhar nas minhas terras e eu vou pagar para vocês um denário. E ele estava cumprindo, ele estava honrando. Se ele queria dar um valor semelhante, o mesmo valor, para aqueles que começaram a trabalhar mais tarde, era uma demonstração da graça, a demonstração da bondade dele. Errado estaria se ele tivesse deixado de pagar o denário que ele combinou com os que foram trabalhar no início do dia. Mas ele honrou. Ele honrou. Então nós precisamos entender que Deus, em nenhum momento, ele vai agir com injustiça. A gente pode, às vezes, até não concordar, a gente pode, às vezes, até não entender, mas Deus sempre age com justiça. Deus é justo e o agir de Deus também é justo. E aí eu concluo aqui trazendo para nós uma relação dessa parábola com Deus. Uma coisa que a gente vê aqui de forma muito clara é a manifestação da graça e da bondade de Deus. Quando o dono daquelas terras decide dar para os últimos o mesmo valor que havia dado para os primeiros, ele demonstra a sua bondade, a sua generosidade, a sua liberalidade, e é exatamente isso que Deus faz conosco. Não importa quanto tempo temos de caminhada, o que importa é o quão comprometidos estamos com Ele. A parábola não diz isso, mas de repente, aqueles homens que chegaram por último, eles trabalharam de forma muito honrosa. Talvez, por mais que eles tenham chegado no final do dia, eles tivessem trabalhado ainda mais do que os demais. E o dono das terras, ele não deixou de honrar o que ele havia prometido para os primeiros. E principalmente, independente de qual tenha sido o tipo de trabalho que aqueles homens prestaram, não era sobre eles, era sobre aquele homem que era generoso, era gracioso e era bondoso. E é assim que Deus faz conosco. A ideia dessa parábola é apontar para Deus como um Deus justo, como um Deus bondoso, como um Deus gracioso, como um Deus generoso. Há um livro interessante do Timothy Keller, O Deus Pródigo. Interessante porque ele traz a parábola do filho pródigo, e pródigo quer dizer gastador, esbanjador. E aí ele faz essa relação com Deus, ele diz, olha, não há ninguém que seja mais generoso do que Deus ao manifestar a sua graça sobre nós. Ele nos amou de forma graciosa, abundante, generosa, entregando o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário. Esse é o Deus generoso a quem nós servimos. Ele tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Ele tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Tudo que temos recebido é fruto da bondade de Deus. Portanto, querido, deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Louve ao Senhor e seja grato porque Ele tem sido bondoso.
O salmista Davi diz no Salmo 23, no último versículo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha, a bondade do Senhor nos acompanha todos os dias, assim como a sua misericórdia. Ele bondosamente nos abençoa e misericordiosamente cuida de nós, nos dando livramentos e nos fazendo ter muito mais do que nós merecemos. Portanto, que tenhamos um coração agradecido. Que nesse dia, nessa quinta-feira, você possa dedicar a sua vida, consagrar ao Senhor aquilo que você tem de melhor e fazer para Ele o que você pode fazer de melhor, porque Ele generosamente fez também muito mais do que nós possamos imaginar. Deus nos fez muito mais do que nós possamos fazer por Ele. Então, que tenhamos um coração grato, que tenhamos um coração que reconhece quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Que Deus nos abençoe. Olha, se você ainda não compartilhou, eu queria que você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais, para que nós possamos alcançar cada vez mais pessoas com essa palavra, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quinta-feira, e se o Senhor permitir, amanhã, 6:30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Deus abençoe, um forte abraço para você e para toda a sua família.